Olá, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Comunidade lusófona, sejam bem-vindos à décima mesa do Templo de Escritas, a Festa Literária Internacional da Língua Portuguesa, que foi um evento pensado, idealizado e organizado pelo Fórum Mais Cultura, a revista Malamargens, da qual eu faço parte, e a Lavatsongo, que é uma ONG de Moçambique. Com os curadores Abreu Pache, o Amos Mucavel, a Amanda Vital e o Nuno Hall, que é o nosso editor-chefe aqui da Malamargens. Hoje eu vou dar uma assistência para vocês, então eu estou aqui para ajudar só, não para atrapalhar, eu vou ficar escondidinho, tá? Eu gostaria então de abrir a mesa, traço de tendências da literatura contemporânea de língua portuguesa, e dar boas-vindas a Maria Cantinho, poeta ensaísta portuguesa, a Nadusca Mário Palmeira, professora de literatura, e a nossa moderadora Sara Figueiredo Costa, crítica literária e jornalista portuguesa, Nadusca brasileira, que nem eu, o Armando Arthur, o nosso poeta moçambicano, ele está com problema de conexão. Eu estou aguardando para ver se estabiliza e, conforme for, eu coloco ele no decorrer da mesa, tá bom? Infelizmente, o Lupito Feijó ele não vai poder acompanhar a nossa conversa. A gente espera que ele possa participar da próxima oportunidade. O convite fica aberto. Acho que é isso. Eu desejo a todos uma ótima mesa. Tá? E eu vou passar a palavra para a Sara, nossa mediadora. Qualquer coisa vocês gritem, me chamem. Boa discussão. Obrigada. Obrigada. Bom, então, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário que nos estiverem a ver e a ouvir. O Rafael já fez as apresentações, portanto vamos conversar um pouco sobre esta ideia dos traços e tendências da literatura contemporânea em língua portuguesa, ou das literaturas, na verdade são várias, e vamos começar com a Maria João Cantinho e a Nadusca Mário, porque, enfim, como também já foi explicado, o Armando Arthur está com problemas de ligação e não sabemos em que momento é que ele poderá entrar, portanto vamos começando a conversar e depois acolhê-lo-emos quando ele conseguir estabilizar a sua ligação. Esta ideia da existência de tendências nas literaturas em língua portuguesa, nas literaturas contemporâneas, atuais em língua portuguesa, é algo que podemos realmente identificar de uma forma mais ou menos homogénea ou pelo menos de forma recorrente, ou é muito difícil falar em tendências que sejam verificáveis quando olhamos para o vasto panorama das literaturas escritas em português? Não sei quem é que quer começar, se vamos pela ordem alfabética. Maria João Cantinho. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui nesta mesa. Muito obrigada a Nadusca, a Sara Figueiredo. Eu, de facto, em relação a essa pergunta, acho que tenho muita dificuldade em achar um tema recorrente ou pelo menos encontrar um tema homogéneo que seja um objeto da literatura portuguesa, pelo menos da literatura feita em Portugal, não é? Porque há vários escritores, cada um com a sua voz. Durante algum tempo houve alguns temas que unificaram entre os jovens, nomeadamente a literatura da África, da diáspora. Durante algum tempo isso vigorou em Portugal, mas agora parece que estão a voltar-se para outras direções e, portanto, é muito difícil situar um tema específico em torno do qual se move a literatura portuguesa. Eu acho que a riqueza da nossa literatura está exatamente aí, é cada um ter a sua voz e terem temas diferentes. E ainda hoje terminei de fazer um texto para um balanço dos livros de 2019 e, de facto, os livros são todos diferentes e todos de grande qualidade. Isso é bom de verificar, não é?
enquanto que, por exemplo, a Jamília, que é uma das grandes escritoras emergentes, escreve sobre a África e sobre a diáspora. Neste último romance ela já vai analisar um outro tema. Também podia dar vários exemplos de vários escritores portugueses, cada um com o seu tema. Desde essa resposta não lhe posso dizer que tenho facilidade em situar a literatura portuguesa. É de facto muito difícil. O ano passado havia, por exemplo, 2 livros sobre o tema dos refugiados, no ano passado, em 2018. Portanto, há temas que galvanizam mais os nossos escritores que outros, não é? Mas, de qualquer maneira, é de facto muito difícil situar isso. Eu procuro todos os anos, com este texto que eu faço, procuro justamente encontrar temas que sejam inerentes a todos os escritores e é muito difícil conseguir encontrar essa unidade. Não sei se respondi à pergunta ou não. Sim, creio que sim, vamos mantendo o diálogo a funcionar. Naduska, tendo uma experiência e um conhecimento que passa pela literatura brasileira, onde estudou no Brasil, foi que começou a desenvolver o seu trabalho de investigação na área literária, mas também é um trabalho que também passa pelas literaturas africanas de expressão portuguesa e agora está em Cabo Verde como leitora de português, portanto, se calhar pode-nos dizer alguma coisa sobre isto, pensando desta forma mais abrangente, ou seja, tentando incluir pelo menos o Brasil e Cabo Verde, e não sei se outros países africanos se consegue fazer essa extensão para outros países africanos ou não. Ok. O seu áudio às vezes falhou um pouquinho, mas tudo bem, eu consegui ouvir até o fim, é só para avisar para o nosso moderador. Bom, eu tenho uma formação no Brasil, claro, e tive bastante contato com a literatura brasileira, e na contemporaneidade, todo professor, pelo menos para mim, dentro do meu imaginário, eu penso que todo professor deva ser um investigador, e sempre tem que ser um investigador. Eu voltei esse ano para um grupo de pesquisa, um grupo muito interessante e importante e urgente para a literatura brasileira, um grupo de pesquisa da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com as literaturas femininas escritas em língua portuguesa. É o grupo de pesquisa escritas do corpo feminino nas literaturas de língua portuguesa. Nesse contexto, eu vim observando, sobretudo no Brasil, uma tendência, assim, uma tendência que está bastante marcada, sobretudo na literatura negra feminina. Que tem tido uma forte explosão de artistas nessa área, tem havido, sobretudo na poesia. Dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos 2 escritoras, que são a Elizabeth Nascimento e a Elaine Marcelina, são 2 escritoras que têm um texto realmente de extrema qualidade, excelente qualidade, de profundo saber sobre si mesmas e sobre a realidade que a gente hoje vive no Brasil. Então, há uma tendência ali na literatura brasileira, e dentro desse espaço de pesquisa do feminino na literatura brasileira, e ainda mais, sendo ainda mais específico, né, no espaço do corpo negro feminino, a gente percebe nitidamente uma necessidade do falar de si, né? De falar do seu próprio corpo, de falar da sua própria identidade negra num contexto brasileiro hoje, num contexto que nega essa identidade atualmente. Nós somos conhecidos, né, no mundo como um país, o brasileiro é conhecido como um sujeito que vive dentro de uma democracia racial, e, na verdade, a gente vê que não é bem assim que acontecem as coisas, porque tanto no contexto da escrita, que isso é abordado de maneira muito cortante, né, a ideia de que realmente é necessário criar condições para que essa escritora sobreviva, e aqui eu estou falando de mulheres especificamente, sobreviva no contexto das artes e viva de sua própria arte, essa arte fala delas.
Então, eu sempre me lembro muito de uma teórica muito importante norte-americana da Judith Butler, que fez uma obra que se chama Relatar a Si, e dali ela vai discutindo tanto as dificuldades de relatar a si mesmo e os entraves que se encontram no caminho dessa relação que você tem com que o sujeito que escreve, que a voz que escreve, tem com o seu próprio corpo, com a sua própria escrita. Mas, além disso, eu tenho uma pesquisa, muito embora eu more em Cabo Verde hoje, eu vivi durante 4 anos em São Tomé e Príncipe, e fiz uma pesquisa muito aprofundada na poesia feminina de São Tomé e Príncipe, sobretudo, já que nós estamos falando de uma poesia contemporânea, na poesia da Conceição Lima, que é hoje, que é uma poeta que está viva e que é super importante. Acredito que uma das grandes vozes na literatura africana hoje, que se expressa em língua portuguesa, na África de expressão portuguesa. E eu percebi também nela esse projeto de narrar a si mesma, né? Como também diz o Mbembe, né, um camaronês, ele fala as formas africanas de narrar a si mesmo. Existe, sim, uma tendência dentro da literatura feminina negra brasileira e dentro, no contexto das literaturas africanas, sobretudo, as mulheres estão tomando a cena, né? Eu acho que tem um movimento forte, irreversível, dessas mulheres tomarem a palavra e tomarem a cena do mercado editorial, assim que for aberto esse espaço para elas. Então, primeiro, há uma necessidade de gestar um movimento de resistência, de tentativa de ter suas obras reconhecidas, num sentido, e, por outro lado, a grande quantidade de obras que essas mulheres já vêm fazendo, já vêm editando, às vezes editando por elas mesmas, como foi o caso do último livro da Conceição Lima, em 2015, que ainda não houve uma publicação. Quer dizer, se passaram 5 anos e nós não temos ainda o último livro da Conceição Lima, que é a grande, eu considero uma grande voz mesmo da literatura africana, e uma voz de São Tomé, sobretudo. É preciso falar de São Tomé também, como um país que fica muito esquecido, às vezes, nas pesquisas, né? Eu sinto muita dificuldade de encontrar São Tomé e Guiné, na Guiné-Bissau, quando vou fazer as minhas pesquisas. E interessante que quando encontro esses lugares, São Tomé eu já tenho uma intimidade com aquele país, até porque morei lá por 4 anos, mas quando encontro, até mesmo na Guiné, eu sempre me deparo com as mulheres. Então, as mulheres têm uma força definitiva nesse processo de produção literária. Então, não é à toa também que a gente está aqui, somos 3 mulheres conversando, acabamos ficando as 3 aqui. Eu não sou uma escritora eu não escrevo peças literárias nem nada, mas, enfim, é notável, né, dentro de um contexto atual, sobretudo no Brasil, a literatura feminina da mulher negra tem sido realmente uma grande revelação, e, aliás, uma literatura extremamente cortante, afiada, que denuncia mesmo a realidade das mulheres, e que tem mexido com a mentalidade mesmo das pessoas que conseguem ter acesso a essa literatura a respeito da presença negra no Brasil, né? E a respeito da mulher negra no Brasil, saindo desse lugar de subalternização em que elas sempre foram colocadas, não é? Então, é esse contexto que eu vejo. Isso de facto é uma tendência relativamente recente. Não sei se estamos aqui com problemas na ligação, que eu deixei de vos ver. Já vejo outra vez. Estava a dizer, isso podemos apontar como uma tendência recente, na medida em que será uma coisa que começou a acontecer, pelo menos de forma mais visível e estruturada para os leitores, se calhar há meia dúzia de anos, ou há 10 anos, não sei se antes disso podíamos falar dessa...
Não, talvez não pudéssemos, mas a gente tem uma grande iniciadora no Brasil que inaugura essa poesia muito subjetiva, essa poesia da mulher negra, ou a literatura, ou a prosa, seja como for, que é a Conceição Evaristo, uma figura bastante conhecida, né? E eu tenho a sensação de que ela é uma grande mãe, né? A encorajadora dessas outras mulheres que vêm seguindo os seus passos. E a Conceição Evaristo é, nesse sentido, incontornável para esse estudo dessa literatura afrodescendente no Brasil. E também a Conceição é conhecida em todos os cantos, né, eu imagino, porque quando estive em São Tomé, ela esteve em São Tomé naquela época, e foi, assim, um sucesso absurdo. As pessoas se identificaram com a Conceição Evaristo num ambiente completamente diferente do Brasil, né? Completamente, um ambiente de difícil acesso à leitura, difícil acesso a livros, que não tem mercado editorial, e as pessoas conheciam ali, nossa, essa é a Conceição Evaristo, vejam bem, é uma rainha, aquele cabelo de rainha, tudo isso. O lugar dessas mulheres é um lugar de rainhas mesmo, né? Então, é muito interessante notar, é muito importante, né, pontuar essa presença feminina, porque além de ser uma literatura que está de muita resistência, ela sobrevive e reexiste no contexto brasileiro atual. E queria também salientar uma coisa, a presença feminina na literatura portuguesa também é muito forte, não é? Não sei se a Naduska conhece bem a literatura portuguesa, mas pelo menos o número de mulheres escritoras é francamente superior aos homens. Também tomaram a cena, por assim dizer, não é? Era só isso que eu queria acrescentar ao que ela estava a dizer. E acho que é muito importante, embora o Brasil de facto tenha roubado esta cena, por sua vez, com o empoderamento da mulher e com o empoderamento da mulher negra, não é? Nós não temos estes temas ainda, a não ser talvez a de Jaimília, que tenha tocado nisso com esse cabelo. Não sei se a Naduska conhece o livro da Jaimília, claro. Que é esse cabelo. Ela de facto tentou abordar algumas questões também em relação a isso, mas não tem a mesma força, não é? Se calhar ainda... Talvez seja... Sara? Desculpa, Naduska, não, diz isto. Talvez isso tenha a ver com eu estou aqui fazendo suposições, né? Com o espaço físico mesmo que a gente partilha, né? O Brasil é um lugar, é um espaço, tem um espaço territorial absurdamente imenso, né? E é tão difícil reunir essas vozes. E eu fico pensando, há uma reunião de vozes agora dessas mulheres, em qualquer lugar. Por exemplo, nesse grupo mesmo de pesquisa de literaturas femininas, a gente está em contato com pessoas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, então somos várias ali, e vários, né? E esse contexto que parece que faz dissipar as vozes às vezes, e sim, dissipa. Como que eu poderia dizer? Você tem uma sensação de que as coisas ficam um pouco vagas, principalmente dentro do contexto editorial atual, de pouca produção de livros. Essa resistência também passa por esse espaço de produção do livro físico e produção intelectual, porque também essas mulheres são críticas literárias. Elas escrevem ensaios, elas percebem movimentos dentro do contexto brasileiro, e então descrevem e dissertam sobre eles. São grandes ensaístas, além de serem escritoras também. Então, são mulheres múltiplas, não é? Isso é muito importante pontuar também. Tem essa multiplicidade na sua escrita. E de Portugal, claro, eu confesso com muito orgulho que comecei o meu caminho na literatura estudando literatura portuguesa. Eu fui começando ali dentro do contexto da ditadura salazarista, estudei a obra de um autor por quem eu sou apaixonada até hoje, revisito até hoje, que é o José Cardoso Pires, e fui tomar depois conhecimento,
tomar mesmo as rédeas da minha história com a literatura depois do momento que eu fui para São Tomé. Porque, eu não sei, vocês sabem, a vida de um brasileiro que mora no Rio de Janeiro, que tem que trabalhar em não sei quantas escolas, a gente pesquisa na madrugada anterior à aula que a gente vai dando no dia seguinte. Isso acaba ficando um pouco difícil. Mas, felizmente, eu tive esse espaço de respiro lá em São Tomé e tive a alegria de conhecer a Conceição Lima, o Albertino Bragança e pessoas que fazem literatura ali. Conheci a Alda, porque eu cheguei um pouquinho antes dela morrer, e que também é uma mulher muito forte, escreveu até o último dia da sua vida, e não tem jeito de não entrar no continente, né? A gente passei a conhecer a literatura moçambicana e a literatura angolana também pelas mãos das mulheres, e da Guiné-Bissau pela mão de uma mulher, a Dete Semedo, né? Enfim, a gente vai seguindo assim. Bom, se calhar aproveito a deixa da referência à literatura moçambicana para saudar o Armando Artur, que já entrou há um bocadinho. Eu também não tinha a certeza se já toda a gente o podia ver ou não, porque tivemos aqui alguns problemas técnicos. Portanto, bem-vindo, Armando. Obrigada por se juntar a esta conversa. Eu não sei se ouve-me bem. Bom, nós não estamos a conseguir ouvir o Armando. Tem o microfone fechado. Armando, consegue ligar o seu microfone? Assim, acho que é assim. Já consegue-me ouvir ou... Acho que o Armando continua com problemas na ligação à internet. Não conseguimos ouvir. Era agora a oportunidade de falarmos um pouco sobre a literatura de Moçambique. Mas pronto, vamos continuar com a nossa conversa, deixando este espaço para, se entretanto a ligação do Armando ficar um bocadinho melhor, podermos acolhê-lo. Há bocadinho, no seguimento do que a Nadushka estava a dizer, a propósito dessa ideia da escrita de si, ou da escrita a partir de si, e agora pensando não só na questão da literatura escrita por mulheres, mas estava a pensar que talvez a Maria João nos pudesse dizer alguma coisa sobre essa ideia da escrita a partir de si na literatura portuguesa contemporânea. Isso é uma coisa que nós temos vindo a verificar a partir de vários contextos da literatura internacional, ou seja, tem havido nos últimos anos sempre houve, claro, mas se calhar tem havido mais como tendência editorial e de mercado, não é? Não é propriamente uma novidade as pessoas escreverem a partir da sua experiência, da sua vivência e do seu modo de se relacionarem com o mundo, mas de certa forma isso transformou-se talvez numa tendência daquilo que é a literatura contemporânea em muitos países, e eu queria perceber se isso é uma coisa que seja notória, ou pelo menos que possamos vislumbrar aqui e ali na literatura portuguesa contemporânea. Eu acho que há um grande pudor na escrita a partir de si em Portugal. Pelo menos há poucos escritores a fazê-lo. Se bem que nós podemos dizer que ainda há quem continue a fazer, e que é muito importante, não é? Porque a experiência é um dos motores da literatura. No entanto, eu vejo poucos autores a fazê-lo. Estou a pensar no último livro do Gonçalves, por exemplo, em que parte da morte da mãe para falar de si e da sua própria experiência como luto, não é? Eu penso que em Portugal isso é muito mais restringido. Normalmente é contar a história, é procurar a investigação, ter acesso a outros mundos, a outras histórias, mais do que contar a partir de si. Não sei se a Sara concorda comigo, se tem essa percepção também. Pelo menos nos escritores que eu conheço não há muito essa tendência da escrita a partir de si. Não sei se me estão a ouvir. Sim.
Sim, eu estou a ouvir, mas houve aqui uma falha no som que provocou aqui um soluço no final da sua frase. Mas pronto, percebi se percebeu, sim, não sei se ficou claro o que eu disse. Eu creio que há pouca tendência em Portugal para escrever a partir de si, não é? Talvez alguns mitos ligados à literatura, que a literatura não se faz com boas intenções, que a nossa experiência é desinteressante, etc. Há uma série de mitos na literatura portuguesa que faz com que as pessoas se inibam em escrever a partir de si. Talvez a Sara possa complementar esta ideia, se está de acordo ou não comigo. Bom, eu estou aqui só como moderadora, devia dar-vos espaço para falarem, mas sim, mas não creio que seja assim, lembrando-me das coisas que fui lendo nos últimos anos de autores contemporâneos, não creio que seja uma tendência muito, muito visível. Sobretudo o trabalhar a escrita desse ponto de vista, não tanto, às vezes misturamos um bocadinho essa ideia de escrever a partir de si com a ideia de contar a história da nossa vida, não é? E se calhar haverá aqui às vezes uma sobreposição de experiências desse género na literatura portuguesa mais recente, mas de facto tendência que assim, olha para a produção dos últimos anos, que identificamos a conexão está muito má. Realmente tinha a ver mesmo. Não sei se... Ok. Já está toda a gente a ouvir-me outra vez, isto está complexa aqui a situação técnica. Eu gostava que falassem de uma coisa que se discuta há vários anos, se calhar mais focada na relação entre Portugal e o Brasil, mas que na verdade talvez valesse a pena pensar nela relativamente ao espaço da língua portuguesa e da literatura em língua portuguesa, que é a questão da pouca circulação que há entre países dos livros que são editados. Ou seja, em Portugal, por exemplo, o acesso que temos a livros publicados noutros espaços de língua portuguesa é sobretudo aos livros brasileiros, e mesmo assim é uma coisa recente, não é um acesso pleno, e os livros continuam a ter um preço por vezes difícil de acompanhar quando chegam a Portugal. Imagino que isto, se pensarmos nas ligações entre todos os outros países de língua portuguesa, seja uma complicação muito maior. Queria perceber duas coisas em relação a isto, que é, uma, se isso de facto é um obstáculo muito grande à comunicação literária, digamos assim, ou seja, quer por parte dos próprios escritores e à partilha que possam fazer dos seus textos, mas quer sobretudo do conhecimento que os leitores podem ter deste universo. Isto é uma pergunta, digamos assim. E a outra é tentar perceber se a internet hoje mitiga esse afastamento. Ou seja, se tem aqui um peso nesta coisa de ser difícil nós comprarmos livros de outros sítios, embora sejam na nossa língua, mas permitir-nos, em compensação, ler textos escritos ontem por escritores de Moçambique, do Brasil, de Cabo Verde, de Portugal, de onde quer que seja. Gostava que falassem um pouco destas duas coisas. Nadusca. Falei há bocadinho, agora a Nadusca, não é? Então, Nadusca. Não, eu falo muito, você tem que fazer assim de vez em quando para mim. Mas, bom, no Brasil, na verdade, até o momento que eu estive lá, o Armando poderia estar aqui, seria ótimo, porque a gente tem uma circulação de livros de autores moçambicanos, hoje em dia, muito maior do que já tivemos. Então, a gente tem, inclusive, Mia Couto, eu imagino que todos no Brasil conheçam,
Qualquer um que passa por um banco de uma universidade ou que passa por uma escola que valoriza a lei a lei que obriga, né, que propõe, de certa forma, um estudo de literatura, de cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, esses autores moçambicanos, como Mia Couto ou a Paulina Chiziane, hoje já tem uma entrada grande no Brasil, mas, por exemplo, uma poeta dificilmente eu consigo encontrar uma obra dela, ainda que seja um e-book. Eu não consigo ter acesso. É uma pessoa que está escrevendo hoje, agora, né, em Moçambique, e realmente não tenho acesso. É muito difícil encontrar a obra da Sônia Sutuane, mas da Paulina e do Mia Couto, sim. De Angola também, o Pepetela circula, o José Eduardo Agualusa, aliás, é uma figura frequente dentro do Brasil, Onjak, sempre lá, a Ana Paula Tavares, um pouco menos, mas já existe, você pode chegar numa livraria, numa boa livraria hoje, encontrar essas obras, e obras de autores portugueses, contemporâneíssimos, né? Sai ontem um livro em Portugal e no dia seguinte a gente já edita no Brasil também. Mas você colocou uma coisa que é muito interessante e importante notar: o preço disso tudo é muito alto, não é? O preço de um livro hoje é absurdamente alto. E não é só dos livros, dos romances, dos livros importados, né? Eu fui fazer uma compra de livros para minha filha, de 3 anos, livros infantis, e fiquei assustada. Falei, meu Deus, mas é isso mesmo? A gente tem isso, né? É realmente muito difícil imaginar um país com aquelas dimensões que tem acesso a livro. Os e-books estão aí, mas também você precisa ter um bom computador, um leitor de e-books e tal. Quantas pessoas podem ter? Aí a gente acaba fazendo uma coisa que eu brincava muito com isso quando eu vivia em São Tomé, que é, entre aspas, o contrabando de livros. Porque para aquisição do saber, eu mandava um livro de São Tomé lá para o Brasil, e então aquele livro circulava por todo mundo, ou então não tínhamos acesso. Porque não há, por exemplo, hoje uma publicação de Conceição Lima, ou de Alda do Espírito Santo, ou de Francisco Zé Tenreiro, ou de Albertino Bragança. No Brasil, você tem uma editora, a Editora Geração, que publicou o 2º livro da Conceição Lima, Dolorosa Raiz do Micondó, e mais nada. Como se aquela obra fosse solitária entre todos os 4 livros. E, na verdade, a leitura de de todas, é imprescindível para a compreensão daquela poesia, daquela obra. Agora, da Guiné, praticamente não chega. Agora, literatura portuguesa, nós temos muito contato, o mercado editorial é amplo, a gente tem tudo dos grandes nomes da literatura portuguesa. Talvez nos falte o olhar para os novos, um pouco. Na hora de pensar na venda, no mercado editorial, né? Então, olhar para os nossos, porque você tem tudo de Saramago, você tem tudo de Fernando Pessoa, né? Então, e quando eu fui estudar o Cardoso Pires, eu não tinha nada de Cardoso Pires. Então, a balança fica um pouco descompensada nesse sentido. Existe uma escolha editorial que eu realmente ainda não consigo compreender. Ela passa por quê? Por que crivo? Pelo crivo de quem, né? Eu vou editar tudo do Saramago por quê? Seria uma boa questão para colocar aos editores, para perceber que lógicas. Sim, a Guiné precisa de publicação, não é verdade? A Guiné-Bissau tem grandes escritores, grandes pessoas estudando a literatura da Guiné-Bissau. Há pouco, um estudante da UFRJ fez um trabalho sobre a história da literatura guineense, o Eliseu Banori, e a grande dificuldade... Ele é um guineense, na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, e também tinha dificuldade de acesso a livros. Então... é urgente que
que se publiquem essas literaturas, sobretudo de São Tomé e da Guiné-Bissau, se a gente for falar só do espaço africano, mas, bom, se pensar no Timor, se pensar em Macau, é zero. Exato. Né? É muito difícil. Sim. Eu acho que nós tivemos um grande acontecimento aqui que veio, de alguma forma, colmatar as dificuldades que nós tínhamos dos livros brasileiros em Portugal, que foi o aparecimento da Travessa, que é uma literatura brasileira, não é? E, portanto, essa livraria permite que cheguem cá os autores brasileiros com mais rapidez do que aquilo que era antigamente, não é? Porque tínhamos que esperar pelo correio, um livro para vir do Brasil demora quase um mês, não é? E aqui agora tornou-se mais rápido. E penso que em relação ao Brasil também há um outro aspecto, que são as novas editoras. Há novas editoras a funcionar brasileiras em Portugal, de maneira que há uma circulação maior do livro brasileiro aqui em Portugal e penso que também dos portugueses no Brasil. Por exemplo, eu sou curadora de uma coleção que há na Circuito Editora que publica autores portugueses no Brasil e todos os anos nós publicamos autores portugueses no Brasil. Acho que isso se vai fazendo pouco a pouco, paulatinamente, vai havendo uma ligação maior. Agora, o que eu estava também a pensar com a Ana Duska é que cá não chegam os livros da África. Os livros moçambicanos, os livros da Guiné, os livros de São Tomé e Príncipe, não chega cá nada. É muito difícil encontrar esses livros cá. E Portugal devia ser um lugar com mais virado para aceitar os livros da África, não é? Mais facilmente chegam ao Brasil do que chegam a Portugal, acho eu. Sim. E também tem a ver com o facto do Brasil estudar as literaturas africanas com muito mais intensidade do que nós estudamos. Que os estudos sobre literatura africana são residuais, não é? Sim. De maneira que eu acho que a circulação do livro é muito difícil, à exceção do livro brasileiro em Portugal, que também é caríssimo. Há bocado estávamos a falar também na questão do preço, o livro é caríssimo, não é? Mas penso que continua a ser difícil a circulação dos livros africanos em Portugal. Sim. Bom, eu não sei, percebemos agora que o Armando Artur dificilmente vai conseguir uma ligação para entrar no nosso debate, mas estava aqui a pensar e ele perguntar, porque ele conhece essa realidade realmente bem, mas lembro-me que há um ano estive em Moçambique e em Maputo havia algumas livrarias, mas muito poucas, e não me foi nada fácil encontrar à venda em Maputo livros de autores moçambicanos que não fossem o Mia Couto. E, portanto, estava no lugar. Portanto, nem se trata de mandar vir pelo correio ou de tentar contactar a editora. Houve um momento em que isso aconteceu, que foi, e eu tive a sorte de lá estar quando aconteceu a Feira do Livro de Maputo, e aí sim foi possível encontrar, nas bancas das várias editoras e de várias instituições, encontrar vários livros, mas na verdade a feira já foi no fim e eu quando fui não sabia que ela ia acontecer, depois felizmente deu-se essa coincidência, mas de facto nas livrarias não foi um processo muito fácil, portanto eu não sei também se não haverá realidades em que os próprios circuitos de edição e distribuição tornam complicada a circulação do livro, mesmo dentro dos próprios países ou territórios, e já não só em relação a este espaço comum, ou que deveria ser comum, da língua e da literatura portuguesa. Não sei se pronto, creio que o Armando teria coisas bastante mais interessantes para dizer sobre isto, mas pronto, resolvi deixar esta nota, agora que percebi que ele não vai entrar na conversa. Mas, entretanto, temos aqui uma pergunta do público que passou muito brevemente no ecrã, mas que eu vou colocar-vos, vou ler aqui, que é saber se acreditam que é possível notar nas escritas de hoje, portanto na literatura contemporânea, uma maior introspeção ou uma maior abertura, até para os intercâmbios culturais, ideológicos e sociais. Não sei se alguém, aliás, está agora a aparecer no ecrã.
Ah, tá. Não sei se... Sim, conseguem ver? Sim. Uhum. Talvez seja melhor a Ana Duska agora responder, não? Para irmos falando uma vez. Eu estou aqui pensando na pergunta, assim, essas coisas de professores, né? O aluno pergunta uma coisa, a gente fica lá horas meditando como deve responder isso. Eu quero fazer só um adendo aqui interessante, que é a Cíntia Kitter, membro também do grupo do corpo, escritas do corpo feminino, fez um comentário e apareceu aqui na nossa tela, e ela me lembra, né, que Walter Ugumãe, por exemplo, circula muito no Brasil hoje em dia, que é um sujeito da contemporaneidade, né? Voltei lá naquele assunto da circulação de livros. Sim. É bom lembrar sempre dessas coisas, né? Até porque já faz mais de um ano que eu saí de lá e realmente fico por fora um pouco do que tem chegado agora no Brasil. Mas pensando aqui na questão da Amanda, está dando para ler aqui um bocadinho. Acredito que é possível notar nas escritas de hoje uma introspecção ou a abertura para os intercâmbios culturais, ideológicos e sociais. Bom, a partir do momento em que se escreve a escrita de si, a escrita introspectiva, ela se publica, essa obra passa a ser de todos nós, não é? A obra é o leitor que acorda a obra, né? Como o Jorge Luiz Borges, num livro que eu acho brilhante, que é uma coisinha assim desse tamanhozinho, que se chama Esse Ofício do Verso. Ele fala quem acorda o livro, quem dá sentido, quem dá significado, quem dá vida, sangue e corpo para um livro é o leitor, ou de nada serviria que se escrevesse, não é? Então, independente da introspecção, e eu nem sei se seria uma introspecção ou se seria um grito, sobretudo no que diz respeito às literaturas femininas das mulheres brasileiras, sobretudo das mulheres negras brasileiras, um grito introspectivo será que trabalharíamos com esse paradoxo, né? Ou se tem uma maior abertura para intercâmbios culturais? Sempre é uma abertura para intercâmbios. O que seria isso, esses intercâmbios? Não sei, intercâmbios, uma discussão, uma crítica de culturas, ideologias e sociedades a partir dessa escrita de si. Se fala de si, né, no sentido muito psicanalítico, pensando assim, se eu falo de mim, a partir de mim eu lanço algo para o público, nesse sentido, na verdade, eu estou buscando um diálogo. Então, eu estou buscando uma interlocução, que talvez seja essa palavra aqui, intercâmbios, mas talvez interlocução cultural, ideológica e social, claro. Porque a escrita nunca é neutra, mesmo para quem faz, sobretudo para quem critica, né? Para o crítico da literatura. A escrita definitivamente é neutra, nunca vai ser. Mesmo que a gente tente tantas vezes esconder na nossa escrita determinadas críticas, ou na nossa fala determinadas críticas, né, ou a gente fale por eufemismos ou por metáforas sobre aquilo que a gente quer falar efetivamente e em algum momento não pode, a crítica está ali e nós temos condições, os leitores proficientes, pessoas que têm condição de acesso à literatura. Isso é um problema no Brasil, ter condição para acessar mesmo a literatura. Infelizmente, a literatura não é um direito, né, como quis o Antônio Cândido, o que a literatura fosse como qualquer direito humano, né, necessária para a sobrevivência do ser humano. Então, sim, eu acho que é possível anotar nessas escritas. A partir do momento que a escrita é publicada, tem uma necessidade de se expandir a partir da voz do público leitor. Penso que sim. Maria João, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a tendência aqui não é muita, não provoca diálogo, por isso também não quis estar a responder, não é? Penso que a questão era mais importante no Brasil, as escritoras, porque de facto há uma grande tendência para se juntarem em grupos e fazerem revistas e se juntarem as vozes
Esse grito é um grito universal, não é? Sim. Penso que aqui em Portugal nós não temos muito essa tendência, por isso é que não inibi-me um pouco de responder a essa questão, porque não há grupos, quer dizer, nós não temos coletivos de literatura. Temos algumas revistas de poesia, mas de ficção, por exemplo, acho que não há. A menos que eu esteja enganada, acho que não há. Na poesia há alguns coletivos, mas fora isso acho que não vejo. Se calhar eu estou lendo aqui. aproveitávamos essa referência às revistas também para dar resposta a uma das perguntas que está agora também outra vez a aparecer no ecrã, que é este papel das revistas literárias e que hoje, se calhar, é mesmo importante percebermos que aquilo que chamamos de revistas literárias muitas vezes são objetos editoriais que existem sobretudo e às vezes exclusivamente no espaço da internet. O que, se calhar, lhes abre também todo um potencial de circulação muito maior. Mas gostava que falassem sobre isso. Maria João, se calhar, tendo em conta que dinamiza uma dessas revistas, que não é só literária, mas também é a Caliban, que tem, aliás, colaborações de Portugal, do Brasil, creio que de Moçambique Brasil, também. Da África, também Moçambique também tem. Eu acho que é extremamente importante o facto de não haver a revistas só em papel, mas haver revistas online que permitem que se abram a todas as vozes, não é? Permite que não há limitações do espaço físico, por assim dizer. Penso que isso tem sido muito importante para aproximar a literatura brasileira, portuguesa, africana. Pelo menos eu vejo na Caliban, que é aquela que eu edito, vejo uma grande aproximação entre os autores portugueses e os autores brasileiros. E não sei se era essa a pergunta. E também para provocar discussão sobre o que é a literatura. Muitas vezes aparecem textos críticos que versam não só sobre a literatura portuguesa, mas sobre a literatura brasileira também, que nos ajudam a pensar a literatura. São espaços de reflexão, não é? Penso que nessa medida as revistas literárias têm um papel importantíssimo. Agora mais do que antes, porque as revistas anteriores eram revistas em papel, estavam confinadas ao espaço, não é? E neste momento elas já não estão confinadas a esse espaço e multiplicam-se. Há imensas revistas de uma qualidade excelente. Eu posso, por exemplo, falar da Malarmagens, da Gueto, há uma que eu gosto muito que é a Capitolina também, que tem de facto colaborações fantásticas e é um prazer ler essas revistas. Portanto, acho que tem um papel fundamental nessa aproximação da língua portuguesa e dos vários países da língua portuguesa. Quem adere menos são, de facto, pessoas, talvez por problemas da internet ou por problemas de desconhecimento da revista, São Tomé e a Guiné. A Angola também não adere muito. Mas isso não sei, não fiz ainda a reflexão sobre o que é que se passará com esses países que não querem colaborar ou não podem. Creio eu que às vezes não podem, não é? Pois. Mas isso ganharia muito para divulgar a literatura dos seus países, não é? Mas, Nadusca, vou passar para si para falar sobre isso, mas gostava também que se focasse nesta questão, que é o potencial que essas revistas também têm, não só de chegar aos vários países onde se fala português e de colocar todas essas pessoas em contacto, ou pelo menos num contacto virtual, mas também este aspecto que é aqui referido na pergunta e que se calhar talvez num país tão grande como o Brasil tenha uma relevância maior, que é o potencial de divulgação das literaturas fora dos grandes centros urbanos, neste caso, né? Imagino eu que é isso que nos referimos. Nadusca, sim. Bom, pensar em divulgação da literatura fora de centros urbanos, em que espaços seriam, por exemplo? Eu fiquei pensando, porque a gente tem uma infinidade de espaços possíveis para pensar, não é? O espaço que das periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, das grandes cidades, ou os espaços dos interiores, né, da Bahia, ou dos estados, ou do Ceará, ou de Minas Gerais.
porque há muitos espaços que são marginalizados, são periferizados. Eu adotei essa palavra a partir de uma fala de um querido amigo, né, espaços periferizados, não são periferias em si, né, porque quer dizer, não é fácil conceituar periferia, sem pensar que esse espaço só é periférico porque ele está em relação ao lugar da produção entre aspas, de novo, do grande saber. É dali que sai o cânone, não é? Essas revistas, existem muitos movimentos hoje, eu sei muito pouco sobre isso, então eu vou falar sobre uma aula que uma querida amiga minha me deu sobre poéticas orais, né, em espaços periféricos. Existe uma grande resistência desses lugares brasileiros em se fazer poesia, ou slams, por exemplo, ou literatura de cordel, né, que é uma literatura de maior, tem uma facilidade de acesso maior, porque também é muito tradicional, né, é uma literatura extremamente tradicional, mas entrou uma pergunta e eu perdi a concentração. Vocês perceberam? Aí eu estou falando, acho que eu vou olhar assim para o lado quando estiver falando, porque... Não, mas era um comentário, de certa forma, aquilo que está a dizer. Eu também vi muito brevemente, mas o que dizia é que este fora dos centros não tinha de ser necessariamente dos centros físicos, urbanísticos. Pensamento. Podia ser fora dos centros de pensamento, dessas zonas mais mainstream de pensamento, ou de divulgação cultural, ou de produção cultural. Era um comentário nessa linha. Mas a questão é a seguinte, é que há dentro desse espaço, em que é chamado lugar que não tem, o espaço que não tem divulgação cultural, que não tem produção de literária, ou produção artística, ou como queiram chamar, e há sim, há produções que são periferizadas. Nesse sentido é que eu uso e gosto muito da expressão usada por esse meu querido colega, né, que também estuda literatura. Produções são periferizadas, portanto, silenciadas dentro do contexto do cânone oficial brasileiro, que, inclusive, hoje ainda figura nos nossos livros didáticos, né? Uhum. Quando a gente a gente decide que vai estudar literatura africana, história da África e a literatura afrodescendente no Brasil... quem é que a gente coloca nos livros didáticos hoje no Brasil? Das literaturas de língua portuguesa, por exemplo, da África, Mia Couto, a Água Lusa, a Conceição Lima, já vi figurando em alguma literatura, e pronto. É como se dentro desses espaços as coisas não fervessem mais do que isso. Cabo Verde tem muita produção. Olha, eu falo de Cabo Verde e estou me esquecendo de mencionar Cabo Verde, né? Sim. Cabo Verde tem um espaço tem uma entrada muito forte no Brasil a partir do meio acadêmico, né? E o meio acadêmico que joga Cabo Verde nas mãos das pessoas. Quando eu fui estudar São Tomé e Príncipe, eu não tinha, dentro da universidade, uma cadeira para se falar de São Tomé e Príncipe, só Angola, Moçambique. É uma crítica que a gente precisa fazer à universidade, porque é necessário abranger todos. Se nós vamos falar de literaturas vernáculas, então a gente tem que abranger tudo. E esses espaços de revistas, esses espaços que são periferizados por um cânone, por alguém que é aquela mão invisível, né, que rege todo o contexto da produção literária no Brasil, está esquecendo que realmente as pessoas estão produzindo e existindo, mas também não é muito interessante que isso seja divulgado assim, porque, em geral, é uma poesia extrema, é um trabalho artístico, seja poético, seja nas artes plásticas, no grafite, ou o que quer que seja, é um trabalho de profunda resistência, é um trabalho de luta, de embate, né, de realmente de estar no front, né, da pessoa ir para a guerra, porque ela precisa necessariamente ter o seu espaço, né?
Há uma poeta brasileira que diz, olha, se eu falo de um espaço que as pessoas consideram periférico, eu aqui me acho centro. Né? Eu estou aqui, eu escrevo daqui, esse é meu centro. Portanto, essa ideia, ela é muito difícil até da gente pensar em definir, assim, não tem definição. Eu, como sou uma ensaísta, eu costumo dizer, não, sempre tenho dúvida do que eu falo e sempre estou buscando colocar também as questões que me causam dúvidas e inquietações para discussão, porque nenhum conceito que se possa cunhar em literaturas e artes, e quaisquer artes que sejam, eu penso que sejam definitivos. A gente tem aí hoje grandes mulheres norte-americanas criticando o cânone ocidental da psicanálise, da filosofia. E relendo autores consagrados como Foucault, Deleuze, e assim, de uma forma excepcional e cortante. E são mulheres e feministas. Então, o movimento feminista então, esse movimento das feministas é outra história, né? Tem um outro dos feminismos, né? Tem uma história muito interessante também de contextos de produção, né? E com reflexos, como disse há pouco, pelo menos na literatura brasileira, de uma forma muito, muito notória. Não sei se em relação a outros espaços da língua portuguesa, talvez não tão notória ainda, mas... A Cíntia, de novo, aqui me ajudando, eu faço questão de ler o comentário dela. Cíntia, desculpa, eu vou ler o comentário dela, não só porque ela é minha amiga, mas é porque ela está ali no Brasil, né? E ela fala, olha, nos livros didáticos destinados ao ensino médio, por exemplo, aparecem apenas nomes de Luandino Vieira, Pepetela e Mia Couto, nenhuma mulher. E por um acaso, em algum livro, eu vi a Conceição Lima, mas com um pedacinho de um poema assim, e pronto. Cíntia, obrigada de novo. Porque quem está lá vai me dando as notícias, né? É aquela música do Chico Buarque, vai me dando notícia do Brasil, assim, por telefone, antes da ficha cair. Sim. Nós estamos esperando que a ficha caia. É isso. Da circulação, não necessariamente, bom, também de pessoas e livros, mas sobretudo de ideias e de textos. Nos últimos anos tem havido alguns prémios que são prémios literários que contemplam textos escritos em língua portuguesa, independentemente do país de origem da pessoa que os escreveu. E tem havido também uma série de festivais em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique, não sei se em Angola também, mas por onde vão circulando autores de língua portuguesa de outros países. E gostava de perceber se isso se tem sido nos últimos anos, se tem sido uma forma de fomentar esta troca de textos, de conhecimento sobre aquilo que se vai escrevendo, se isso tem alguma espécie de impacto depois nos livros que são editados nos respectivos países, ou se fica pelo momento em que o festival acontece, ou pelo momento em que o prémio é atribuído e depois não tem um eco realmente notório nesse expandir, nesse espalhar das várias literaturas. Não sei se posso responder, se a Nadiuska, claro. Vamos falando à vez, não é? Nadiuska. Eu penso, assim, os maiores prémios consagram sempre os autores, que são o Pessoa e o Camões, não é? São aqueles que consagram imediatamente a obra e fazem vir a obra do autor para Portugal e para o Brasil. Mas estou a pensar num caso diferente, que é o Prémio Oceanos, que tem sido nos últimos anos um prémio que tem divulgado muita literatura brasileira em Portugal e muita literatura portuguesa no Brasil. E os livros normalmente circulam depois dos prémios serem lançados, depois das nomeações e depois do final do prémio, dos finalistas, etc. Quanto aos festivais, em relação aos prémios, eu acho que fazem um serviço mais útil do que propriamente os festivais, não é? Porque o festival trazem as pessoas, mas depois há países que embatem sempre, que estão presentes, como Portugal, como Moçambique, São Tomé, Angola, mas a circulação desses livros não se faz em Portugal.
Eu tenho assistido a vários festivais em que essas pessoas estão sempre presentes, não é? Normalmente fazem sempre várias mesas sobre literatura africana, mas de facto depois não se repercute em produção cultural. Fica só por ali. Portanto, eu sou mais otimista em relação aos prémios, propriamente, do que em relação aos festivais. Eu não sei como é que é a repercussão do Festival de Cabo Verde, que é um festival que também aproximou Portugal de Cabo Verde, não é? Não sei se tem produzido fruto, se tem tido fruto em Cabo Verde, se tem havido publicação de autores portugueses em Cabo Verde ou não, se é de facto só a presença dos escritores portugueses que vão a Cabo Verde, ou então se também traz escritores cabo-verdianos a Portugal. Eu também não conheço escritores cabo-verdianos em Portugal. Também não vejo essa proximidade, a não ser o Mário Lúcio, creio eu, que é o único escritor que publica em Portugal. Germano Almeida. O Germano Almeida, mas ganhou o prémio. Mas ganhou um prémio grande e, portanto, a obra dele também tem sido muito consagrada também por conta disso, não é? Mas creio que isso depois tem pouco impacto, os festivais têm pouco impacto, não é? É uma alegria, todos convivem, no momento é muito bom, criam-se amizades e laços, não é, com os escritores e troca de ideias também. Normalmente nos festivais, nas mesas, as discussões costumam ser acaloradas e até muito interessantes, mas depois não sai daí, não é? Não sei como é que a Ana Duska vê isto. Não sei como é que a Ana Duska vê esta questão. A questão dos prêmios particularmente hoje, para o Brasil, é bastante marcante, sobretudo depois que o Chico Buarque recebe o Prêmio Camões dentro de um contexto político completamente avesso à sua obra e à própria ideologia do escritor. O Chico Buarque ter sido o Prêmio Camões, eu acho absolutamente justíssimo, porque, afinal de contas, ele não tem só essa obra literária, é um sujeito que faz arte há 50 anos, não é? É uma figura que talvez o mundo inteiro conheça, ou boa parte do mundo conheça, e quando eu vou a uma... Bem, ele ganhou o Prêmio Camões, o Germano Almeida também ganhou, então... quando eu vou a uma livraria aqui na Cidade da Praia, porque eu vivo aqui em Santiago, na Cidade da Praia, eu encontro o Germano Almeida, tudo do Germano Almeida, mas absolutamente nada do Chico Buarque. E eu encontro coisas muito interessantes aqui, de diálogos entre escritores cabo-verdianos e portugueses, como, por exemplo, traduções de livros de poetas e escritores portugueses para o crioulo, que estão sendo feitas hoje pelo Filinto Elísio, que tem uma editora chamada Rosa de Porcelana. Essa editora está em Portugal, não é? Tá. Sim. Infelizmente, quando eu cheguei em Cabo Verde, poucos meses depois, nós entramos em confinamento, então eu não circulei muito. E eu continuo mais ou menos confinada, porque... eu acho que a gente precisa cuidar da gente, e essa pandemia não está para amadores, não, e eu sou bastante amadora, então prefiro ficar quieta em casa. Desde que eu cheguei, então, não houve nenhuma feira. A gente, por exemplo, a Cidade da Praia recebe praticamente o mundo inteiro aqui em abril para o festival de jazz, então, para um festival de arte, um festival de literatura. Hoje a gente já não pode mais pensar nisso, né? Porque quando a gente conversa por aqui e fala sobre prêmios e fala sobre festivais, a gente não disponibiliza a obra. Você não tem o contato físico com o sujeito que está falando, que produz, e com a obra. É um problema,
no contexto da pandemia, a distribuição de livros, a publicação de livros. Eu imagino que só os grandes mesmo, essa gente que é regida pela mão invisível do cânone, né? E que a gente sabe muito bem qual é essa mão, que produz e que publica sempre, sempre, sempre. Mas, e eu achei muito preocupante a sua fala, Sara, com relação à produção. Você não tem encontrado nenhum livro do Miyakoto em Maputo? Ou só encontrou Miyakoto, ou não encontrou? Não, Miyakoto eu encontrei. Eu não encontrei, foi outros livros. Tive muita dificuldade em encontrar livros de outros autores moçambicanos. Porque o Miyakoto, na verdade, é muito fácil comprar aqui em Portugal. Então, está editado na Caminho. Mas outros autores que eu queria conhecer, até autores que eu não conhecesse de todo, e não foi muito fácil. Só quando começou a Feira do Livro é que isso se tornou possível. Uhum. Porque hoje a gente já publica, por exemplo, a Paulina Chesiane, que é também outra escritora que precisa, é necessária para o mundo da língua portuguesa, sobretudo, para o Brasil e para o mundo africano que fala a língua portuguesa, né? E outras línguas mais. É muito importante que ela seja conhecida e publicada. Eu não sei como é que são essas publicações, por exemplo, dessas autoras que eu falei aqui, de Conceição, de Odete Semedo, de Paulina Chesiane, Ana Paula Tavares, a própria Sônia Sutuani, como que é a edição e a divulgação e distribuição dessas obras em Portugal. Se tem chegado aí. A Paulina Chesiane e a Ana Paula Tavares têm livros publicados na Caminho também, creio. A Caminho tem uma série de autores africanos e portuguesa publicados já há vários anos. As outras não tenho a certeza se estão publicadas cá, mas essas duas com certeza, sim. Eu há bocado estava-me a falhar também um autor cabo-verdiano, mas que vive em Portugal há muitos anos, que também está publicado, que é o José Luís Tavares. Tavares. Mas ele vive em Portugal, não é? Ele tem o conhecimento de uma editorial, é diferente, mexe muito bem cá, não é? É diferente dos outros que chegam de fora. Mas encontra-se bastante coisa bastante. Dentro de um contexto pequenininho aqui, né, que é a cidade da Praia, ainda se pode encontrar bastante obra da literatura portuguesa engraçada. Eu fui encontrar o Cardoso Pires aqui com mais facilidade do que eu encontrei no Brasil. Isso eu não sei por quê, fiquei me perguntando logo, né, por que isso, né? E, enfim, eu costumo dizer que a gente vai dançando a valsa, né? Vai na valsa, vai na morna. No Brasil a gente vai no samba, no Portugal a gente vai no fado e tentando nesses passos, né? Nesse espaço que há entre um passo e o outro passo, né? Que eu sempre gosto de usar muito essa metáfora, a gente se encontrar um lugar de expressão da arte literária, da arte escrita, né? Primeiro, fazer com que as pessoas tenham consciência de que quando tem um livro na mão, tem uma obra de arte na mão. Ela não fica ali exposta no museu, não é? E eu acho que as pessoas não têm essa noção. Muito pouco, desde que quando você tem um livro essa gente, do Chico Buarque na mão, vamos lá, esse último livro que ele lançou, você tem uma obra de arte, como os girassóis do Van Gogh que estão pendurados lá no museu. Mas o quê? Está no museu é arte, não está no museu não é arte, mas a literatura é outra arte, ela circula de outra forma, e tem essa vantagem de poder estar nas nossas mãos, né? Se o primeiro caminho pode se reproduzir, é um primeiro caminho para se pensar numa divulgação mais profícua de literatura e que dialogue mais profundamente com as nossas culturas, não é? Eu falei aqui de Macau, do Timor, por exemplo, que a gente tem uma especialista no Brasil, por um acaso foi minha professora na época em que fiz o mestrado, já faz algum tempo, chamada Mônica Simas, estudou a literatura de Macau, ela levou Macau para o Brasil
e depois Macau virou fashion, todo mundo foi estudar, foi trabalhar com literatura de Macau. Mas o Timor-Leste quase nunca, né, a gente ouve falar dessas literaturas. Por um acaso, uma editora pequena chamada Língua Geral publicou um livro do Luiz Cardoso, que é o Requiem para um Navegador Solitário, mas só. E muitas vezes as pessoas olham para aquilo e pensam, não, isso deve ser literatura portuguesa ou alguém da África que ele está falando. Você precisa ler ali atrás, esse sujeito é lá do Timor, é literatura timorense. E essa coisa está envelhecendo ali. Esses também são espaços que as nossas culturas, e eu falo agora de Brasil e de Portugal, obliteram muito, não é? No seu mercado editorial. Eu acho grave o problema. Ou então os preços são sempre absurdos, sobretudo enquanto a gente vai falar da crítica traduzida em África, né? Há pouco tempo precisei comprar um livro de um autor que foi traduzido no Brasil, um autor africano, e quando fui ver o preço, eu falei, não vou comprar, eu não posso comprar, entende? É uma coisa complicada. Eu realmente não... Essa parte econômica, para mim, fica muito difícil de avaliar. E a internet ainda não mitiga essas questões. Ou seja, aqui estou a pensar, obviamente, se pensarmos nos livros, temos de pensar que eles não podem circular a não ser de modo pago, porque há aqui a questão dos direitos de autor e da pirataria. Claro. Mas pensando ao nível das revistas literárias ou de pequenas blogs ou espaços coletivos onde vários trabalhos de vários autores possam ser mostrados, teoricamente, não é? Vivendo nesta suposta aldeia global, a internet devia permitir que todas estas coisas circulassem muito. E, no entanto, estamos aqui as três ainda a falar sobre a dificuldade de irmos conhecendo o que se vai passando noutros países que escrevem na mesma língua que nós. Isso é expectável que isso mude ou é difícil até arriscar o que é que vai acontecer? Eu penso que isso vai mudar no futuro, não é? Mas já há tanto tempo que nós dizemos que vai mudar e não muda. Estamos aqui no impasse. Por um lado, o livro não chega. Por outro lado, apostamos no virtual para fazer essa divulgação. Mas há sempre a questão dos direitos de autores. As revistas online não têm capacidade financeira para pagar aos autores para fazer essas obras. Acho que a única solução é o e-book. Mas o e-book também não é muito bem recebido pelos leitores, pois não. Eu tenho ideia que as pessoas não são receptivas ao e-book. Gostam do livro físico. E enquanto assim for... Haverá uma parte que naturalmente tem que ver com o gosto ou com o hábito pessoal, mas eu também não sei até que ponto é que, pensando em determinadas realidades geográficas e sociais, até que ponto é que o e-book pode ser uma solução, porque isso implica que haja um aparelho que, pronto, agora já há aparelhos mais baratos, é certo, mas aquilo que é mais barato para mim pode não ser de todo acessível para pessoas que vivam noutros contextos. E depois é a questão também é preciso uma ligação à internet, não é? Esta ideia de que o digital é universal, se calhar, pronto, é uma ideia um bocadinho focada em quem vive em determinadas regiões, sim, com determinadas condições. E por isso vos perguntava também se a internet pode vir a mitigar esta falta de comunicação ou não. Pronto, agora já ficou claro que eu acho que se calhar não mitiga assim tanto, mas na verdade eu queria vos ouvir, era a vocês. E a Ana Duska ainda não respondeu a essa questão. Se acha sobre a internet? Sim, sobre se há realmente potencial para a internet resolver isto e fazer chegar... Porque, de certa forma, a internet foi-nos vendida, entre aspas, como uma espécie de... Sim, a Biblioteca Universal, e de repente parecia que tudo ia chegar a toda a gente, não é? Mas depois deparamos-nos com estes pormenores que não são pormenores, nem sequer pequenos, nem pormenores, e se calhar isso também é relevante, por exemplo, para explicar porque é que determinados autores ou determinadas revistas literárias ou determinados livros não chegam a determinados sítios. E se calhar até, talvez, para explicar porque é que
essas produções periferizadas, que foi o termo que usou há pouco, porque é que não saem mais facilmente para outros sítios? Porque, teoricamente, com a internet tudo deveria chegar a todo lado, não é? E isso não acontece. É porque a gente não tem uma sociedade que tem acesso à internet o tempo inteiro, não é? Aqui em Cabo Verde mesmo é super difícil, né? A gente está vivendo o grande, só para dar um exemplo relacionado à nossa nova realidade do mundial, né? A gente precisa fazer aulas à distância. Uhum. E isso, para mim, é um grande impasse, porque nem todos os meus alunos, ou a grande, esmagadora maioria dos meus alunos, não tem condição de aceder à internet e assistirem uma aula de 1h50 inteira sem que gastem todos os seus créditos do celular. Pois. Então, a gente precisa plantar bananeira aqui, que é como a gente fala no Brasil, dançar capoeira e fazer dar um rebolado para que isso chegue para os nossos alunos de forma justa. Né? Uhum. É preciso. E hoje em dia, hoje aqui, nem no Brasil, e talvez nem aqui, nem no Brasil, nem em São Tomé, que é um espaço que eu conheço mais, isso não é execuível, né? Não é possível pensar em educação à distância. Eu posso falar do Brasil com mais propriedade, única e exclusivamente por ser brasileira, para não ficar aqui divagando sobre essas questões relacionadas a Cabo Verde. Na verdade, eu estou falando só sobre os meus alunos, mas no Brasil, os professores que dão aula nas escolas públicas estão passando por grandes dificuldades, né? E passam por dificuldades as universidades também, que foram criadas na era Lula, e os institutos federais, que também foram criados na era Lula, que interiorizaram, né, o saber no Brasil, foram colocadas universidades em todos os espaços, ou institutos federais, em todos os espaços brasileiros, os mais carentes, e, no entanto, a gente continua lidando com a questão da divulgação e da obtenção da obra que a gente se propõe a ler ou propõe o aluno para estudar. Então, a gente cai lá sempre no domínio público. O que tem em domínio público que a gente pode baixar da internet e dividir lá com os nossos alunos, não é? Ou então nós, professores, vamos lá, compramos aquele livro e falamos, tira uma cópia aí, pelo menos de uma parte, e aí eu estou entregando todo mundo agora, né? Porque senão... Mas é verdade, eu acho que todos os autores que são estudados nas universidades, sobretudo nessas universidades que foram implantadas nos lugares mais carentes no Brasil, que não havia antes, as pessoas que têm direito à educação, uma dos grandes lemas da Constituição brasileira, né? Todos têm direito à educação, e depois vem botando um canjo de fala, todos têm direito à literatura também. Todos têm direito, mas a gente precisa pensar como que nós vamos fazer com que essas pessoas acessem esse direito. Claro. E nós fazemos. Bom, nós fazemos. Eu sei de muitas pessoas que fazem isso, né? Que levam mesmo saber, compram lá 5, 6 livros de uma editora, negocia lá o preço e distribui para os alunos, porque a gente tem uma função importante na sociedade enquanto professores. A gente precisa dar esse suporte, né? E eu acho que a leitura, nesse sentido, é o grande perigo, e talvez seja por isso também, por ser tão perigoso o saber, que seja tão difícil a circulação em populações que são mais carentes. É uma realidade brasileira. Não sei o que acontece em Portugal nesse sentido. Em Portugal também nos deparamos com essa questão, não tanto dos livros, mas da internet. Eu sou professora no secundário e, de facto, a coisa estourou quando foi a pandemia, não é? Havia uma série de alunos que eram info-excluídos e que não conseguiam ter aulas à distância também. Nas zonas mais carentes do país isso nota-se mais. Há uma grande diferença entre as grandes zonas centrais, entre a cidade, e depois as zonas do campo, onde há carência e onde não é possível chegar. Agora, em relação às obras, eu penso que não é tão grave como no Brasil, porque, de facto, aquilo
que a Naduska falou, que é a era Lula ter produzido faculdades nas zonas mais carentes do país, de certa maneira veio agudizar o problema, não é? Veio agudizar as diferenças entre as grandes cidades e o interior do país. Mas em Portugal penso que as coisas correram menos bem do que se poderia esperar. Agora estamos a dar matéria que devíamos ter dado o ano passado, porque eles estiveram online, não é? E não tiveram acesso às matérias. Mas penso que a situação não é tão dramática como no Brasil. E esta questão, já estamos a falar da pandemia, não é? É muito difícil hoje ter uma conversa sem irmos parar à pandemia, o que é fácil de perceber porquê. Eu há pouco dizia que o suplemento Pernambuco, uma publicação brasileira muito focada na literatura, anunciou há poucos dias um destaque, um tema de capa, um dossiê sobre a pandemia e que, pelo que percebi, eu ainda não vi a publicação, mas pelo que percebi é composto por colaborações de várias dezenas de escritores brasileiros que terão estado a escrever durante este período da pandemia. Isto virá a ser... Eu sei que ainda estamos em cima de um momento e que é um bocadinho difícil analisar as coisas no momento em que elas estão a acontecer, mas isto virá a ser uma tendência das literaturas em língua portuguesa, ou seja, daqui a uns tempos vamos conseguir olhar aqui para 2020 e dizer, bem, estas pessoas estiveram todas fechadas em casa e, como eram escritores, aproveitaram para escrever e fizeram-no desse ponto de vista de quem está fechado e de quem está a atravessar um período complicado e, obviamente, com diferentes graus de complicação, se pensarmos nos diferentes espaços nos diferentes países, nos diferentes territórios onde se fala português. Acham que isso vai ser notório? Maria João quer falar? Você que escreve poesia. Eu penso que em Portugal não houve muito essa tendência da pandemia. Penso que os brasileiros são sempre muito mais proativos, gostam de escrever sobre o imediato. E penso, isso não é nenhuma crítica que eu estou a fazer, é uma constatação, não é? E, portanto, em Portugal houve alguns autores que escreveram, há bocado até estávamos a falar sobre isso, a Sara e eu, houve 2 ou 3 autores que escreveram sobre a pandemia, ou escreveram em tempo de pandemia, não propriamente sobre a pandemia, e deram os títulos, era a escrita sobre pandemia, não é? Mas eu penso que não houve nenhuma revista, por exemplo, que tivesse feito um levantamento desses textos. Eu creio que não houve, não tenho conhecimento nenhuma. E penso que a Naduska se calhar tem mais para dizer, porque no Brasil houve quem tivesse escrito, houve mesmo a CULT, creio que teve um dossiê sobre isso. Sim. Penso que a CULT teve. E penso que eles investiram muito mais nessa área do que em Portugal. Eu estou fora, né, do Brasil agora, então, com essa dificuldade mesmo de internet que eu tenho aqui, sobretudo eu tenho aqui, eu sei das notícias a partir dos meus parceiros de trabalho, das minhas parceiras de trabalho, né? Eu sei que tem havido grande produção e tem havido produções de escritores, sim, falando desse contexto da pandemia ou relatando algum acontecimento relacionado diretamente ao escritor diante da pandemia. Há pouco, um querido amigo, escritor, um intelectual brilhante brasileiro, me enviou um conto, Rogério Ataíde, o nome dele, me enviou um conto incrível que ele fez no período de pandemia, né? Então, eu não sei se eu posso dizer se ele publicou ainda, então, acho que ele vai publicar, portanto, eu só vou lembrar, eu lembro disso, que ele escreveu e diz, né, que ficou uns 20 dias absolutamente petrificado, totalmente sem saber o que fazer, sem conseguir produzir nada, completamente perdido, e agora, que mundo é esse? O que está acontecendo? E, de repente,
baixou uma coisa de produção ali intelectual e ele volta a escrever e volta a trabalhar e trabalhar muito. Eu tenho esse exemplo, né, desse meu querido amigo Rogério Taide, que é um escritor incrível também, né? E no nosso grupo de pesquisa, as mulheres estão escrevendo, gente. As mulheres, uma poeta como Elizabeth Nascimento, por exemplo, que eu acredito que poucas pessoas conheçam, ela está escrevendo. A Elaine Marcelina está escrevendo. A gente está vendo essas obras surgirem, não é? E não só literatura, escrevendo literatura e fazendo suas pesquisas, e ensaiando as suas pesquisas, né, a partir dos diálogos que a gente trava. E penso que de tudo isso, dentro do contexto da pandemia, o que ocorre é que nós passamos a ter mais tempo para ouvir o outro de uma forma mais atenta, porque a gente passa, aparentemente, a ter mais tempo, não é? E eu aprendi, foi há muito pouco tempo, né? Foi uma grande lição que eu tive da Elizabeth Nascimento, sobre quem eu já falei aqui, que aprendi sobre a importância do espaço da escuta. Fala-se tanto da fala, espaço de fala, e as pessoas se esquecem, às vezes, de tirar o espelho de frente de si, né? E ouvir o próximo, ouvir o outro. Quando a gente consegue se encontrar, mesmo aqui nesse espaço, que não poderia acontecer se nós não estivéssemos num processo de pandemia, essa escuta não aconteceria. Então, acho que os nossos ouvidos ficaram mais atentos para o mundo. Para gente que pensa, que escreve, que gosta de ensaiar, nem que seja lá uma ou duas linhas sobre alguma coisa que vê ou que sente, e eu penso que o escutar agora é a tônica, ouvir o outro. E, sobretudo, para quem estuda as literaturas das mulheres negras, né, e é vista como uma pessoa branca, o lugar de escuta é fundamental, porque são elas que falam. Eu não tenho que dizer nada por ninguém, não é? Isso é um caso que é importante se notar também. O meu lugar, né, de falante e de quem carrega esses textos, quem carrega essa literatura nas mãos e entrega para o público ler a partir de uma crítica, né? Sim. Então, eu imagino que tenha havido outras pessoas que escrevem, que têm escrito bastante no Brasil, mas o que eu sei de verdade é desse amigo que foi até o fundo do buraco e disse, não, agora eu vou subir, e voltou a produzir muito. E não querendo adiantar o texto que ainda não está publicado, nem sabemos quando vai ser, mas estamos a falar de um texto que de algum modo reflete sobre esta situação, sobre a questão do confinamento e mesmo da própria pandemia. Há muito para refletir, imagino eu, numa situação dessas. Sim. Certo. Pronto, era porque a ideia era perceber de facto se esse tema vai ser um tema presente daqui a algum tempo, quando começarem a surgir impressos os primeiros textos que estão a nascer agora, ou que foram nascendo. Isto depois também os períodos de confinamento são diferentes de país para país, não é? E, portanto, se calhar aqui os ritmos, mesmo no espaço da língua portuguesa, temos essas diferenças, são muitos fusos horários e reflete-se também nessa diferença de ritmo relativamente às fases em que as pessoas estiveram confinadas e às fases em que voltaram a estar ou que vão voltar, não é? Nós aqui em Portugal ainda estamos a ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Vamos ter uma entrada... Sim, Rafael. Olá, tudo bom? Oi, Rafael. Olá de novo, Sara, Maria. Sim. Obrigado. Eu estava escutando aqui vocês conversando e eu anotei várias coisas. E eu queria pedir licença, então, para fazer algumas questões. Força. Eu sei que a Nadusca tem pouco tempo, então eu vou tentar ser o mais sintético possível.
A gente veio para falar sobre traços, né, e tendências de literatura, mas na verdade a gente falou sobre muito mais coisa, né? A gente fez um percurso longo, começando pelos traços. Eu anotei aqui a fala que foi feita pela Naduska sobre o narrar a si mesmo, é isso? Foi a Naduska que tinha começado a falar. E eu entendi então que você vê o narrar a si mesmo como um processo dessa, digamos, subjetividade artística desse artista. É um processo pelo qual ele interpreta, ele representa a realidade dele, esse processo artístico. Isso é uma coisa material, o narrar a si mesmo, pensando na estrutura, na materialidade do que é, né, em como que é uma obra que narra a si mesmo. Né? Essa é uma pergunta. Eu me lembrei muito de um texto que eu li nos meus primeiros anos de iniciação. Eu tem um texto de um cara chamado Johnson que falava mais ou menos sobre o percurso. É muito interessante, é um estudioso das artes clássicas. Ele vai pegar quase que de maneira determinista o eu lírico, desde a antiguidade até a modernidade, e vai concluir que existe um processo de dilaceramento e de solução desse eu. Logo na entrada da modernidade, com Eliot principalmente, né? O momento do New Criticism e tal, e ele percebe que então essa coisa da diluição do eu não sei se isso tem a ver com esse processo do próprio autor, do próprio poeta, no caso. Não é bem uma narração de si mesmo, mas na verdade é uma percepção do mundo através de si mesmo. É uma coisa que vai quase como uma espécie de tentativa de diluir essa subjetividade criada ao longo de tanto tempo, né? Enfim, essa é a primeira questão. Eu queria apontar que isso parece ser realmente um movimento, mas eu tenho um pouco de dúvida em relação a essas questões de excesso de subjetividade no processo, porque eu acho que, por exemplo, o verbo visual ele é uma experiência que mostra pra gente, por exemplo, que colar o signo, colar o eu e o mundo, colar o signo, o significado, acabam meio que achatando a visão do mundo. Então, a minha questão esse processo de narrar a si mesmo, ele não pode acabar caindo numa espécie de superficialização da narrativa, a busca de muitos lugares comuns. Quer dizer, não existe uma possibilidade de isso acontecer. Ao invés de você entrar nesse eu e descrever esse eu, você produz só uma espécie de encontro do seu interlocutor com o eu, que na verdade uma repetição de um lugar comum que vai produzir uma certa catarse, mas enfim, me lembra mais uma linguagem que parece publicitária do que uma linguagem artística. Enfim, tem alguns exemplos em mão, mas tipo, eu percebo que existe um processo mais ou menos assim acontecendo. Enfim, queria saber disso. A segunda questão é sobre circulação. A questão racial que foi levantada eu acho muito, muito interessante, porque basicamente as pessoas esquecem que a circulação ela tem a ver. A questão racial no Brasil tem a ver com a questão de classe. Então, basicamente, se você não circula, é porque você não edita. E você não edita porque você não tem acesso. Então, você não imprime, você não ganha prêmio porque você não se inscreve. Então, como está estritamente ligado à questão de raça, a questão social está ligada à questão de raça no Brasil, se essa não era uma coisa que a gente precisava pensar com o sentido da política mesmo. Tipo, fazer políticas para rever, tipo, muitos autores muito bons que eu conheço, que não têm acesso a boa, tipo, aí, tipo, coloquem eles nos prêmios, por exemplo, que é uma questão que foi discutida por vocês. Esses não têm, eles não têm nem o conhecimento disso, portanto não têm acesso a isso. E então não adianta, eu acho que muito falar sobre remodelar o sistema de avaliação antes de pensar em dar acesso igual, né, nesse sentido. E a última coisa que eu queria falar é sobre internet. Assim, eu estou indo para o doutorado agora, eu esqueci de falar, eu sou estudioso também da poesia, da lírica, enfim, eu faço na USP. E essa coisa da internet para mim é uma questão, sabe?
eu ouvi vocês falando e eu tenho muitas restrições em relação ao quanto a internet de fato facilita o acesso. Porque, primeiro, a gente nunca teve um número tão grande de leitores, de livros, para tão poucos leitores. A gente não, de fato, pelo menos a realidade brasileira é essa, a gente não forma leitores. E quando eu digo por formar leitor, eu penso em um leitor que tem, digamos que, como objetivo, pelo menos um processo, que é o processo de se tornar, em algum momento, um leitor crítico. Tá? A gente pode, eventualmente, formar o leitor na escola para passar no vestibular, mas esse leitor é um leitor que não é um leitor crítico. Tá? Então, eu pego, sei lá, por exemplo, a Nelly Novas Coelho, que vai comentar que é importante que esse leitor crítico ele passe por esse processo e chegue a esse momento, porque é só na leitura crítica que você consegue, de fato, libertar. Né? Libertar no sentido de que entender a literatura como algo além do que está sendo dito ali. Entender como a literatura como uma expressão da realidade em que ela vive, em que ela está contida, e assim esclarecer. Enfim, passando pela questão do Antônio Cândido também, eu acho que assim, a internet ela produz, digamos que um excesso de informação tão grande que é muito mais difícil de encontrar um bom livro, de encontrar fazer com que esse leitor encontre uma literatura que esclareça, né? Do que, de fato, facilitar o acesso. Tipo, a gente tem montanhas de centenas de milhares de informações alocadas em centenas de dezenas de servidores, e, na verdade, no fundo, a nossa questão é, quanto mais precisa é a nossa busca, quanto mais a gente sabe aonde procurar, isso daria numa biblioteca também, eu acho. E eu acho que o processo da internet é problemático. Ele é problemático porque ele acelera processos que não deveriam, ele pula processos que não deveriam ser pulados. Enfim, eu tenho muitas restrições em relação à internet, mas é isso, é basicamente isso. Fiquem à vontade para responder como quiser. Eu achei que você estava falando só comigo, Rafael, desculpa. Eu falei assim, gente, volta tudo, rebobina. Tá, calma. A questão do narrar si mesmo Sim, essa parte eu anotei. Essa parte tudo bem? Pode pular ela? Ou repete tudo desde o começo? Desculpa, eu não consegui te ouvir, teve um eco. Perdão, você quer que eu repita tudo desde o começo? Ou... Não. Eu não vou, porque, gente, eu vou explicar. Eu sou professora, pesquisadora e mãe. E a minha filha sai do jardim às 18 horas, é por isso que eu falei que... Então, eu estou aqui... Vamos ter dessa história breve. Eu não sei tantas coisas, eu fiquei meio... Desculpa pela pergunta longa, mas enfim, fica à vontade. Não, tudo bem, sem problema. Eu vou falando aqui e depois, se você autorizar que eu me despeça, se esse diálogo for seguir, eu vou lá pegar a minha pequena no jardim. É a Flora que está no jardim. Como foi eu que toquei nessa história do relatar a si mesmo? Porque isso é uma coisa que tem me inquietado profundamente, o falar de si, porque eu estudei a poesia da Conceição Lima, e eu tenho dito com muito... Agora, com mais propriedade, eu quero dizer que não é com mais verdade. Isso aí está fora da minha intenção, né? Ser detentora de uma verdade. Inclusive, eu ponho isso em discussão sempre. Essa dilaceramento, agora me foge a palavra, do eu, né? Dentro dessa história que você cita aí, se eu pego a literatura da Conceição Lima, eu não consigo fazer uma separação claríssima do eu que fala ali, da voz que fala ali, daquela figura que se apresenta em primeira pessoa, que diz o seu próprio nome, diz o nome do seu pai nas suas poesias. É claro que nós sabemos que, para além de escrever sobre si, será que essa palavra? Ou escrever, relatar a si, né? Para além disso, a gente tem uma construção poética, e a semiótica explicaria isso, que dá conta de um relato que se quer literário. E aí eu te digo, por que não relatar a si mesmo? Se a gente
tem no Brasil hoje, a gente tem no Brasil, como cânone da nossa literatura, um Carlos Drummond de Andrade, que fez o que exatamente? Relatou a si mesmo o tempo inteiro. Tanto que, voltando ao Cândido, o Cândido, quando faz um ensaio, um dos ensaios sobre o Carlos Drummond de Andrade, ele fala inquietações na poesia de Carlos Drummond de Andrade, porque o próprio Carlos Drummond de Andrade era um sujeito extremamente inquieto com relação a falar de si mesmo. Será que falar de mim vai ser sempre, vai me fazer ser um grande poeta? Ele tinha essa dúvida. Como humano, demasiado humano que era, ele tinha essa dúvida, falar de mim, falar da minha cabeça, falar do que eu penso, da minha terra, de Itabira, porque eu sou torto, porque eu sou tímido, essas coisas todas, e o dilacerar, e a fragmentação daquele sujeito, né, dentro da sua própria poesia. Enfim, o Drummond, eu penso que ele inaugura uma nova modalidade de um eu aí que está se narrando. Não sei se... Eu quero dizer, nem sei se o Drummond inaugura exatamente, se eu posso marcar, né, no tempo, na poesia brasileira, por exemplo. Perdão, só me lembrei agora, o Drummond tem um texto do Melchior, né, que é interessante, que ele vai falar que o Drummond ele faz uma coisa chamada diálogo a um. Ele vai falar consigo mesmo, né, e é justamente esse movimento reflexivo, esse processo que, digamos, ele captura a poesia do momento a partir desse processo. Não é necessariamente falar de si aí, né? Aí, tipo, eu fico pensando, é um falar de si, mas na verdade é um falar do mundo também. Tipo, é um falar da relação entre o conflito entre o eu e o homem. Falar de si, eu acho que no Drummond tem, tipo, no Claro Enigma principalmente, lógico, é um livro um pouco posterior, ele fala muito com ele mesmo e ele se nega muito, assim, de ele não ter conseguido as coisas. Então, existe um maior flagelo nessa coisa dele de falar com si mesmo também, que é bem pesado, né? Mas, enfim, ou falar de si, né? Não só falar com ele próprio, mas falar de si próprio, né? Ele próprio, um sujeito que se declara, né, um torto, um gauche, né? Então, eu só menciono aqui o exemplo de Drummond, porque Drummond é extremamente canônico, e Conceição Lima bebeu as águas de Drummond, não é? Bebeu ali naquelas águas todas, porque foi uma pessoa que estudou a literatura de Drummond, literatura brasileira, bebeu todos esses caminhos da literatura brasileira. Como todas as pessoas, como a grande maioria, assim, a esmagadora maioria dos escritores que fazem literatura e escrevem em português na África, nos Palop, por exemplo, beberam da literatura nossa, né? Meu Deus, essas pessoas escrevem em português e fazem uma arte que é incrível, olha só, podemos fazer, não é? O Guimarães Rosa é uma unanimidade entre esses escritores, né? A gente fala aqui de Mia Couto, de Pepe Tela, de Rui Duarte Carvalho, de Luandino Vieira. Essas pessoas beberam na fonte da nossa literatura ali do 1950, 70, 1950 até 1970, pelo menos. Também era uma forma de resistir à opressão colonial, não ler a literatura que o colonizador levava. Vamos lembrar que esses países alcançaram sua independência política só em 1975, são muito jovens, e essa necessidade de falar algo que seja extremamente... que tenha relação com a identidade desse sujeito que fala, né, ou dessa sujeita que fala, vou criar a modalidade dessa sujeita, pensando aqui, né, no livro da Grada Quilomba, que ela fala, meu Deus, mas como é que eu vou escrever, como é que eu vou traduzir um livro para o português, né, o Memórias da Plantação, se, por exemplo, subject é uma palavra que não tem gênero na língua em que eu escrevo, e na hora que eu vou traduzir, eu vou falar de um sujeito, e sempre está marcado pelo machismo, né, como é machista essa língua. É muito interessante a crítica que ela faz sobre essa língua, né? E sociedade, raça, classe, gênero, hoje no Brasil, e dentro das perspectivas que os meus colegas, que as minhas colegas e os meus colegas de grupo de pesquisa e outras pessoas que também não são de grupos de pesquisa, mas que são amigos e amigas que trabalham em universidades ou que trabalham nas escolas
públicas e dão aula para um ensino básico, vem me ensinado sempre, isso tudo anda de mãos atadas no Brasil hoje. Não é possível a gente pensar numa sociedade que não se pense individualmente e não pense coletivamente sobre questões relacionadas a gênero, a raça e classe. Porque nós estamos divididos assim, tem uma democracia, como eu estava falando aqui, você fala de uma democracia racial, mas qual democracia? Racial para quem? Afinal, do que nós estamos falando quando a gente fala de democracia racial? Quando, na verdade, o povo negro continua sendo o povo preferido da ponta da arma. A gente está vendo um genocídio do povo negro acontecendo. E a mulher negra, sempre nessa posição, lida de forma subalternizada sempre. Isso é horrível. Então, falar de si, nesse momento também, nessa literatura dessas mulheres que não querem ser mais subalternizadas, é extremamente importante, porque elas estão falando dos corpos delas. Então, falar de si é falar do seu corpo. E falar do seu corpo é se mover no mundo. Porque eu não posso pensar que vou sair da minha casa agora e vou andar até ali no jardim da minha filha sem expor o meu corpo e as pessoas estarem analisando esse corpo. É um corpo que fala o tempo inteiro, não é? E, sobretudo, por ser um corpo de mulher. A gente não pode esquecer disso em definitivo. É um corpo de mulher. E o corpo da mulher negra no Brasil ainda hoje é estereotipado. E essas mulheres negras que fazem literatura e que fazem crítica literária, elas têm uma necessidade e urgência de falarem sobre a necessidade de se quebrar com com essa estrutura patriarcalista, machista, que coloca o corpo da mulher como aquele estereótipo que a gente já conhece muito bem no Brasil, né? Mas como um sujeito produtor de saberes outros, e que a gente nunca pensou, porque a gente nunca deu oportunidade e nunca se deu a nós mesmos a oportunidade para chegar lá e ler o que essas pessoas estão produzindo, esses saberes. E quando você se depara com os saberes dessas pessoas, é um susto, é uma quebra paradigmática. Pelo menos comigo foi assim. Eu tomei um baita de um susto. Eu falei, gente, isso é totalmente diferente do que eu vinha falando até agora. E é sempre hora para mudar. E quando eu vejo lá, quando o Caetano fala, olha, eu estou com 78 anos e agora eu posso falar que eu não sou mais um neoliberaloide, e eu posso mudar com 78 anos, eu falo agora que no auge dos meus alguns aninhos, metade da idade dele, pelo menos, que a gente vai mudando, não é? A gente muda, que bom, e que bom. E essas mulheres me fizeram ver um outro caminho, uma outra possibilidade de fala, sobretudo a possibilidade de escuta. Quer dizer, eu fiquei pensando, talvez, considerando que o corpo negro, como você disse, principalmente o feminino, ele, digamos, é o mais... Quer dizer, a individualidade sendo negada, narrar a si mesmo é um ato de rebeldia, né? Eu entendi. Subversão, resistência, claro. É isso. Sim. Não, a minha questão era mais sobre... Era isso mesmo, tipo, eu não tinha entendido dessa forma, mas eu ainda fico pensando em que existe um certo perigo em não deixar claro que esse processo de narrar a si mesmo, ele tem a ver com isso que você falou, com essa experiência... Como posso dizer? É uma experiência do absurdo, assim, eu acho, que é um não existir, né? E passar a existir através da ficção. Isso é muito potente, assim, eu acho. Muito bom. Sim, ou da ficção ou da crítica. Sim. Bom, a questão da circulação, porque, assim, eu percebo isso, né? A questão da circulação aqui no Brasil, ela é determinada basicamente por, assim, o que circula e o que não circula tem a ver com a capacidade financeira do artista, basicamente. Assim, tipo, de acesso, óbvio, você tem editoras menores que circulam e as revistas literárias, como a gente falou, mas o que dá, digamos que, o que dá credibilidade, eu não vou dizer que, porque o prêmio não seleciona, óbvio, tipo, a gente tem várias questões de critério, a gente precisa pensar em cada uma delas, mas, tipo, a credibilidade do produto, da mercadoria da literatura, que é isso basicamente que se busca quando se pensa nesse título, que eu acho
que precisa ser pensado e refletido, isso só se alcança com esse acesso que a maior parte das pessoas não vai ter, por uma questão simples. Existe uma lógica hierárquica na sociedade, inclusive na sociedade literária. Né? Uhum. Não sei se consigo responder à complexidade da questão. Eu acho que a questão da circulação é essencialmente uma questão política. No Brasil, muito mais, não é? Por causa das diferenças de classe. Eu acho que também pela dimensão do país, acho que isso agudiza-se mais do que em Portugal, não é? Mas, tal como aqui em Portugal, a literatura que é feita na cidade circula muito mais do que a literatura que é feita fora da cidade. Também no Brasil eu penso que isso tem que ver não só com o estar na cidade e fazer parte dos circuitos editoriais, as grandes editoras estão nas cidades, não é? E os pequenos, os que querem chegar às editoras não têm acesso, não têm como publicar os seus livros, fazem através de editoras sem credibilidade, não é? E portanto acabam por perder a chance de terem acesso aos meios literários, aos circuitos literários onde se ganham prémios, onde se distribuem, onde se fazem os festivais, etc. Não é? A outra questão era a da internet, não é? Não sei se dá tempo para responder ou não, eu acho. Sim, estamos aqui com 4 minutinhos antes de termos de nos despedir da Nadusca e, portanto, fechar a conversa. Mas, Maria João, se quiser brevemente falar dessa questão da internet e da circulação. É muito rápido. Eu acho que, de facto, há uma cacofonia. Na internet é uma cacofonia, não é? Nós temos barulho em excesso e é difícil distinguir aquilo que é bom do que é mau. Mas quando há muito, o que é bom perdura. Normalmente quando se publica muito ou quando há muita publicação de vários autores, aqueles que são bons são os que perduram. E penso que isso na internet também se verifica um pouco, porque eu tenho acesso às publicações das revistas e quase sempre são os mesmos autores que publicam e que são considerados. Não sei se é miopia minha de ter acesso a alguns autores, mas vou vendo aquilo que se faz nas revistas brasileiras também. E ainda hoje tive a felicidade de ver que muitos dos autores que eu leio na internet são finalistas do Jabuti. E, portanto, acho que isso acaba por se fazer essa seleção, não é? E penso que fico por aqui, não sei se respondi, porque em tão pouco tempo não sei se respondi. Bom, se calhar podemos fechar dizendo que no meio desta babel de coisas que circulam na internet, alguma coisa se há de salvar, não é? Daqui a uns anos, quem estiver cá para ver que se entretenha a fazer essa separação entre o trigo e o joio. Então, não sei se é a mim que me cabe fazer as despedidas, Rafael, como é que... Você pode fazer, eu vou deixar vocês fazerem 3 falas de despedida e depois eu encerro. Pronto. Bom, mas então, pela minha parte, agradeço à Nadusca e à Maria João e também ao Armando Artur, apesar de não ter estado presente, agradeço as suas constantes tentativas de se juntar a nós nesta conversa. Espero que tenha sido uma conversa agradável para quem participou e também para quem nos ouviu. E pronto, e pela minha parte despeço-me. Obrigada. Obrigada. Nadusca? Eu sou só agradecimentos também e pela oportunidade de poder falar com os nossos irmãos de língua, não é? Isso é super importante. Pena que o Armando não pôde estar aqui conosco, é uma pena realmente, mas houve uma tentativa, eu tenho certeza que ele vai reagir em algum momento à nossa fala aqui, eu tenho certeza. Eu tenho que agradecer a organização da revista, muito obrigada. Foi bom ter ouvido um sotaquezinho brasileiro aí também, porque a gente sente falta quando está fora, né? Quando está longe de casa. Mas muito obrigada e que sejam mais frequentes e cada vez mais profícuos os diálogos sobre as artes literárias, sobre as produções literárias que se fazem por aí. Obrigado. Maria? Obrigada. Também queria agradecer à revista, ao Templo de Escrita, aos curadores, não é? Ao Armando, que não esteve cá, coitado, não conseguiu estar cá.
e também à Sara, pela excelente moderação que fez, à Naduska, pelo imenso que eu aprendi com ela hoje, não é? E também ao Rafael, pelas perguntas, só os meus agradecimentos e pela oportunidade de ter estado aqui. Bom, então, estamos chegando ao fim da 10ª mesa. Eu queria agradecer a Sara, a Naduska e a Maria por aceitarem o convite da gente para participar. A discussão foi ótima, vai ficar gravado aí, vai ficar na internet para sempre, né? Bem ao modo horaciano, ex deg monumentum, tá aqui, o monumento está erguido, né? Eu espero que ele dure, espero que as pessoas acessem. Eu queria convidar todo mundo também para a 11ª mesa, que vai ser amanhã, e agradecer, em nome da organização, pela presença de todos os ouvintes, espectadores, não sei mais, que foram vários, e acompanharam a gente até o fim, bravamente. E é isso, gente. Espero que todos tenham se divertido, porque é isso que importa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.